Este é mais um programa Pensamento em Marcha do canal Pororoca Cabana. Antes de iniciarmos, gostaríamos de convidá-los a se tornar membros inscritos no canal Pororoca Cabana. Nesta quinta-feira, nós vamos conversar com vocês sobre um tema histórico muito relevante e muito interessante. Trata-se da Comuna de Paris. A Comuna de Paris completa, neste mês de março de 2021, 150 anos. E justamente por conta da importância e pelo significado histórico e por conta do que ela marca a história da classe trabalhadora na França, na Europa, no mundo, no Brasil, é que nós vamos dedicar este programa Pensamento em Marcha a tratar da Comuna de Paris. Então convidamos vocês a nos acompanharem a partir daqui. Para visitarmos a Comuna de Paris e para podermos entender o significado histórico desse fenômeno que ocorreu há 150 anos e que marcou a história mundial, nós vamos nos utilizar da obra de Karl Marx. Nós vamos utilizar a obra A Guerra Civil na França, que foi escrita por Marx no fervor ainda dos acontecimentos. E justamente por conta de que tenha sido escrita ainda durante o próprio fervor dos acontecimentos, essa obra, A Guerra Civil em França, ela é publicada ainda em 1871, portanto, no próprio ano da Comuna de Paris, é que nós temos ali naquela obra um aspecto extremamente interessante de como, de um lado, nós podemos ter o acompanhamento histórico, nós podemos ter a análise da conjuntura e nós podemos ter também, a partir de um determinado autor, uma determinada perspectiva do significado futuro de um determinado acontecimento, como foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris ela não foi um acontecimento qualquer. Para relembrar aqui um outro autor, também marxista, Lenin nos dizia que existem dias que valem por anos e anos que valem por séculos. A Comuna de Paris ela foi um acontecimento desse tipo. Ela durou pouquíssimo tempo, menos de 3 meses. Entretanto, as consequências históricas e a forma como ela se desenvolveu e principalmente os impactos e os aspectos trágicos por trás da Comuna marcam a história de forma indelével. É bom lembrar que a Comuna de Paris, ela, por assim dizer, encerra um determinado momento da história europeia do século XIX. A história europeia do século XIX, ela é uma história marcada por 3 fenômenos muito fortes. O primeiro fenômeno é o fenômeno da própria instalação, da própria constituição da chamada burguesia, daqueles que controlam os meios de produção, enquanto classe dominante na Europa. Um segundo fenômeno importante que marca todo o século XIX refere-se às revoluções. O século XIX ele foi um século de revoluções quase que contínuas, como nós vamos poder ver nesse nosso programa. E um terceiro aspecto é que o século XIX ele foi marcado pelo estabelecimento dos chamados Estados Nacionais, um conjunto de pequenos locais, pequenos burgos, pequenos feudos, que até então existiam na Europa, na forma de principados, foram aos poucos se juntando e formando Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais eles passaram a entrar em permanentes conflitos, de tal forma que o século XIX ele é também um século de grande quantidade de guerras, guerras quase que contínuas sob o ponto de vista dos aspectos de formação territorial da Europa, como também sob o ponto de vista dos aspectos de formação de identidades nacionais. Esse elemento das identidades nacionais, diga-se de passagem, é um ponto central e marcante no conjunto dos conflitos que vão anteceder a Comuna de Paris. Que elementos ou que aspectos históricos antecedem a Comuna de Paris? Primeiro, é importante lembrar que a história da França ela é uma história deflagrada. Nós temos já a primeira grande revolução burguesa justamente sendo estabelecida e desenvolvida em território francês.
a Revolução de 1789, que sob a égide do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, marcará o conjunto dos movimentos revolucionários a partir de então, essa revolução, ela também demarca a constituição da chamada Primeira República Francesa em 1792. Uma república que foi marcada por um processo permanente, inclusive extremamente violento, onde uma quantidade muito grande dos seus líderes acabaram sendo guilhotinados. Essa república, a Primeira República de 1792, ela dura muito pouco. E ela é substituída pelo chamado Primeiro Império, o Império de Napoleão Bonaparte. Esse Napoleão Bonaparte, o mesmo que ao instalar o Primeiro Império francês, e que durará até 1814, quando será derrotado pelas forças inglesas e austro-húngaras, esse império, ele também demarcará uma condição muito curiosa, que é a condição da presença da França dentro dos aspectos de disputa pela constituição do capitalismo europeu. O capitalismo europeu, ele se estabelece a partir de 4 nexos muito fortes. Ele se estabelece a partir da constituição da indústria inglesa e como a estrutura industrial inglesa vai ser fundamental para a conformação do próprio Império Britânico. Ele se constitui a partir da agricultura francesa. A agricultura francesa, ela demarca de fato uma forma determinada de desenvolvimento capitalista muito centrado nos elementos agrários e que vai ter também nesse ponto um outro componente de disputa com o próprio capital inglês. Ele demarca, por sua vez, o aparecimento de uma estrutura industrial extremamente forte na Alemanha, ainda não unificada. A Alemanha, que vai ser unificada somente no final desse período, justamente nesse período que dá conta da Comuna de Paris, em 1871, essa Alemanha ela era coordenada por um principado, que era o Principado Prussiano. E a Prússia, sob o ponto de vista dos aspectos industriais, ela toma, de fato, a dianteira de um conjunto de outros países que, naquele momento, estabeleciam o chamado capitalismo tardio na Europa. E um quarto processo de desenvolvimento econômico europeu muito expressivo, de respeito a como essas potências europeias elas buscavam ocupar o resto do planeta. Então os elementos de colonização, tanto na Índia, quanto na China, como também na América Latina, eram elementos marcantes desse capitalismo que se estabelecia na Europa. Ao lado disso, ao par e passo a esse processo de desenvolvimento capitalista na Europa, nós temos que os processos de crise política e de crescente mobilização social na França marca de fato todo o século XIX. Ainda em 1848, nós temos a chamada Primavera dos Povos, um processo revolucionário que não somente em Paris, mas no conjunto das grandes cidades europeias, estabelece a primeira grande disputa entre as classes trabalhadoras e a burguesia em ascensão. Na França, muito especialmente, a Revolução de 1848, de fevereiro de 1848, ela já é marcada por um primeiro banho de sangue. De fato, a tomada de poder pelos republicanos acaba levando também a uma certa violência praticada contra uma série de setores de trabalhadores franceses. Essa revolução que dá origem à Segunda República Francesa, ela curiosamente dura muito pouco, por conta de que já em 1851 tu tens um golpe de Estado praticado pelo sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Bonaparte, e que dá origem ao chamado Napoleão III, onde esse golpe de Estado, conhecido e também tratado por Marx no livro O 18 Brumário de Luís Bonaparte, esse golpe de Estado instala o terceiro império, o segundo império na França. E é justamente esse segundo império, que é justamente comandado por esse sobrinho
do primeiro grande Napoleão, e que vai se denominar de Napoleão III, esse império é justamente ele que estabelece durante um longo período, que vai até de 1851 até 1871, um período de guerras muito intensas em toda a Europa. Esse conjunto de guerras, inclusive, ela é dada por uma última e grande guerra que, por assim dizer, vai dar conta e vai acabar com o Segundo Império e vai instalar a Terceira República na França, que é a Guerra Franco-Prussiana. Essa Guerra Franco-Prussiana, que é estabelecida em 1870 e cujos créditos de guerra a própria Assembleia Constituinte Francesa vota em julho de 1870, essa Guerra Franco-Prussiana, ela leva a uma derrota dos exércitos franceses em setembro de 1870. Mais precisamente, a Batalha de Sedan é uma batalha onde, com a presença do próprio imperador Luís Bonaparte, os exércitos franceses são derrotados e eles são aprisionados pelas forças de Bismarck, pelas forças prussianas, pelas forças do Império Alemão em ascendência. Essas forças aprisionadas, cerca de 100 mil homens, além de todos os generais e o próprio Luís Bonaparte, que são feitos prisioneiros, ele demarca justamente o fim do Segundo Império e no dia 4 de setembro, mediante o processo de organização da chamada Guarda Nacional, que é basicamente já naquele momento os trabalhadores, os operários franceses que tomaram armas para defender Paris, é decretada a Terceira República na França. Essa Terceira República, que dura de 4 de setembro até a Comuna de Paris, até 18 de março, quando se tem o processo de encadeamento da Revolução que estabelece a Comuna de Paris, isso é objeto do nosso próximo debate, da nossa próxima conversa aqui nesse programa Pensamento em Marcha. Eu sou o professor José Trindade e nós estamos aqui no canal Pororoca Cabana com o programa Pensamento em Marcha, tratando hoje com vocês da Comuna de Paris e da sua importância histórica e do seu significado. Nesse segundo bloco, nós vamos discutir o que é que foi a Comuna em si, que medidas fundamentais ela tomou e por que ela é um marco histórico para a classe trabalhadora. Este é o programa Pensamento em Marcha. Nós estamos tratando aqui com vocês sobre a Comuna de Paris. Como nós falamos no bloco anterior, a Comuna de Paris ela tem uma relação direta com a Guerra Franco-Prussiana. É importante notar que a Alemanha, já em processo de unificação, unificada em torno da Prússia, apresenta um processo de ascendência do Império Alemão. A Guerra Franco-Prussiana, ela é curiosamente iniciada justamente pelos exércitos de Luís Bonaparte. Bonaparte tinha uma pretensão de expansão imperial em toda a Europa e escolheu a ocupação da Alemanha como sendo a sua primeira ação de expansão imperial. Entretanto, por uma série de fatores, ele não previu uma reação extremamente forte do exército alemão, que vinha se preparando já tanto em termos bélicos, em termos da indústria bélica alemã que estava em processo de crescimento, como também da própria organização administrativa do exército de Bismarck. O Bismarck, ele se demonstra um excelente estrategista militar. Ele não esperou, os exércitos franceses não esperaram uma reação tão forte. E a partir dali, quer dizer, a partir de setembro de 1870 até o dia 4 de setembro de 1870, observa-se uma crescente expansão do exército alemão que chega às portas de Paris. Por um acordo firmado entre Thiers, que é um dos homens fortes dessa república que se forma em 4 de setembro, e o próprio Bismarck, os exércitos prussianos ficam acatonados nas proximidades de Paris. E, mais do que isso,
as forças organizadas dos trabalhadores, dos operários franceses, parisienses, organizados na Guarda Nacional, cerca de 300 mil homens, basicamente parte considerável da sociedade parisiense, dos trabalhadores e operários parisienses, inclusive mulheres e crianças que portaram armas, impuseram respeito aos soldados prussianos e por isso os soldados prussianos acabaram ficando acatonados. Essa república, que é estabelecida a partir de 4 de setembro, ela é rapidamente tomada por um componente de traição à própria condição da sociedade francesa. Então, esse Thiers, juntamente com os membros do exército convencional ainda francês, se retiram para Versalhes. E a partir dali, tu passas a ter dois poderes colocados na França. De um lado, aqueles setores da burguesia e aqueles setores que fizeram o armistício junto aos alemães. E mais do que isso, aqueles que depuseram armas e que se entregaram na fronte de batalha. E, por outro lado, o conjunto das forças populares organizados em torno do Comitê Central da Guarda Nacional, em Paris, e esses dois poderes, Versalhes e Paris, passaram, por assim dizer, a disputar as relações de poder na França daquele momento. Paris, organizada sob a forma de comuna, decreta no dia 18 de março a constituição de uma Assembleia de Comuna. Essa Assembleia de Comuna, que dá origem justamente ao termo Comuna de Paris, passa a organizar o conjunto dos trabalhadores, o conjunto da sociedade parisiense em torno de uma perspectiva extremamente democrática. Todo e qualquer representante da comuna era eleito e poderia ser também retirado pelo conjunto da população a qualquer momento. E mais do que isso, qualquer tipo de cargo público que era assumido, ele só tinha um determinado valor de pagamento dado pelo limite do salário dos operários de Paris. Uma série de alterações e uma série de políticas foram estabelecidas naquele curto período de tempo. Um deles, inclusive, a apropriação das indústrias abandonadas. Uma série de indústrias foram abandonadas pela burguesia parisiense em fuga para Versalhes, e se formou então a perspectiva de associações de trabalhadores que pudessem fazer a autogestão daquelas empresas. Essa é a primeira grande experimentação, e fundamental inclusive para a história futura, do processo de autogestão dos trabalhadores em termos de indústrias, em termos inclusive de empresas comerciais que são feitas como experimentação em Paris. Além dos elementos de associação de trabalhadores, que formam uma federação de associações em Paris para poder dar conta do processo produtivo, afirma-se também, naquele momento, já uma determinada perspectiva de organização dos trabalhadores sob o ponto de vista da gestão do Estado. O elemento do Estado burguês, onde a polícia ficava a serviço dos interesses da burguesia, dos interesses daqueles que comandam os meios de produção, e isso foi quebrado. A polícia passa a ser uma parte dos elementos da Guarda Nacional e, mais do que isso, a polícia perde os seus elementos políticos e passa a ser basicamente um instrumento dentro das condições de organização da própria classe trabalhadora. Esse desmontar da estrutura do Estado burguês que a Comuna de Paris faz é também um outro experimento histórico fundamental e que vai ser central, inclusive, continuar sendo estudado. Diga-se de passagem que já sob a Revolução Russa de 1917, Lenin chama atenção justamente para esse aspecto, que a Comuna de Paris foi um exercício da organização dos trabalhadores, tanto no sentido da gestão do processo produtivo, na forma da associação de operários que gestavam as empresas, como também a sociedade fazendo a gestão do Estado. Existe ainda um outro aspecto extremamente interessante na Comuna,
que é justamente o elemento da organização dos aspectos militares. O exército permanente ele é desfeito e a partir dali passa basicamente a existir o povo em armas. Esses elementos que estão presentes na organização e na própria visão da Comuna de Paris, é claro que amedrontou toda a burguesia europeia, não somente aqueles que se acotonaram em torno de Versalhes, a burguesia francesa, mas a própria burguesia alemã, organizada em torno do Estado prussiano, como a burguesia inglesa, ficaram extremamente assustados com esse tipo de perspectiva. Ou seja, a perspectiva da organização de uma sociedade na forma comunista, na forma de uma sociedade onde a própria propriedade, sob o ponto de vista privado, deixa de existir e as suas condições de gestão passam a ser condições de gestão coletiva. É extremamente interessante observar também que a comuna estabelece um plano de produção. E esse plano de produção, que seria, por assim dizer, um elemento primitivo sob o ponto de vista da ideia do planejamento produtivo, ele é um componente também rico desse elemento de herança que a Comuna de Paris nos deixa. Obviamente que essa burguesia temerária dessa nova forma de organização social trama o processo de destruição da Comuna de Paris. Esse Thiers, que nós fizemos referência há pouco, esse senhor que era basicamente um republicano de direita, ele trama um processo que é justamente uma negociação com o próprio Bismarck. Como aquelas forças de enfrentamento a esse exército republicano radical que constituía a Comuna de Paris não conseguia dar conta, o que é que eles fizeram? Eles simplesmente liberaram as forças francesas que tinham sido aprisionadas pelo exército alemão em Sendes, e essas forças organizadas do exército francês liberado pelos prussianos, juntamente com as forças prussianas, acabaram fazendo com que houvesse uma invasão de Paris. Essa invasão de Paris levou a um elemento sanguinário enorme. Basicamente, nas ruas de Paris, durante 8 dias seguidos, os trabalhadores parisienses, organizados em armas, defenderam a Comuna de Paris. Entretanto, dado a força tanto do exército prussiano quanto desse exército francês reconstituído, levaram a um banho de sangue. Cerca de 25 mil parisienses foram mortos. Crianças, mulheres, o conjunto daqueles que se constituiu enquanto força organizada, defensora da Revolução da Comuna de Paris, foram mortos. 40 mil parisienses foram banidos. Outros 400 foram mortos sumariamente logo após. As prisões, tanto de Paris como as prisões de Cayena, na Guiana Francesa, foram lotados por esse conjunto de pessoas que sonharam construir um novo mundo. Como diz o Marx, na Guerra Civil em França, sonharam de fato em conquistar os céus. A Comuna de Paris, ela marca de fato a história da classe trabalhadora enquanto um grande e primeiro experimento dos trabalhadores se organizarem e poderem tomar o poder e poderem de fato estabelecer uma nova sociedade. Esse foi o programa Pensamento em Marcha no canal Pororoca Cabana, tratando sobre a Comuna de Paris a partir de uma obra clássica que foi a Guerra Civil em França de Karl Marx. Muito obrigado. Faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'internationale
pèse, mais si les corbeaux